8 graus. Destaques internacionais. Nesta manhã de quinta-feira, e temos céu nublado, a neblina, cerração presente, temperatura de 8 graus. Vamos até Enargo, lá está a nossa colaboradora gaúcha de Lajeado, especialista em saúde pública pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e mestre em alimentos, nutrição e saúde pela Federal da Bahia. Fabiano Curvelo conosco nessa manhã. Tudo bem, Fábio? Bom dia, Fábio. Bom dia, tudo bem? Como é que está o tempo aí para vocês? Aqui a gente está realmente vivendo um outono já com cara de inverno. E aí, a primavera, como é que está? Com cara de verão ainda não, né? Não, parece que hoje vai dar uma carinha de verão, mas já tá, agora no momento são 5 graus e o céu tá limpo, então hoje, mas a previsão é que hoje chegue a 28 graus a temperatura. Então Certo. uma grande amplitude térmica, vamos ver. Primavera aqui é muito, chove muito. Ah, Minha mãe tá aqui, tá dizendo que parece o nosso inverno daí. como é que é o nome da mama? Rosane, Dona Rosane, tá contigo aí? Oh, que maravilha. tá, muito bom. Que bom. Curtindo o aconchego da mamãe aí. Olha só, Fábio, vamos para as nossas timelines aqui, ó. Bom, este ano é crucial, né, para o governo do Joe Biden, né, Joe Biden, que vai receber os impostos, ele precisa receber, né, pois já estourou o teto de gastos. O casal presidencial declarou seus rendimentos e o quanto pagaram de imposto no ano passado. O jovem, né, que foi baleado por um dono de casa, né, ele tocou a campainha por engano, né, e acabou sendo baleado, ele já saiu do hospital, né, ganhou alta, graças a Deus aí, praticamente por um milagre. E ainda temos aí esse estudo, né, da qualidade do ar aí nos Estados Unidos, que diz que 1 em cada 4 americanos, cerca de 119 milhões de pessoas, vivem em zonas cuja poluição pode danificar seus pulmões. Fábio, Então pode vamos fazer daí. lá, né? Vamos. Pode falar. Então a gente vai, essa semana, uma semana que eu estava comentando contigo, né? As notícias estão meio esparsas ou girando em torno da devolução das taxas, como eles dizem aqui, os tax returns. Então é a semana do imposto de renda. Uhum. Então é uma semana que, porque aqui, Braulio, é uma coisa muito interessante, da cadeia mesmo você declarar errado o seu imposto de renda. Você não declarar seus rendimentos, você não pagar suas taxas, então as pessoas ficam muito preocupadas nessa semana de dar conta de tudo, porque não importa se às vezes você comete algum engano, alguma coisa, você vai ter que responder se você não paga o seu imposto, né? Se você não paga as suas taxas. Então, a semana do tax return, essa última semana, para as pessoas entregarem seu imposto de renda, fazer a nossa, que é semelhante à nossa declaração do imposto de renda, e fica todo mundo muito estressado para dar conta dessa demanda. Por outro lado, o governo está precisando dessas taxas, eles não acreditam que vão recolher mais impostos do que eles já recolheram, por exemplo, do ano passado, embora eles precisassem bastante de aumentar nessa essa coleta dos impostos, porque eles já estouraram o teto de gastos desse ano, e assim que entram o imposto de renda, então eles conseguem equilibrar as contas públicas. Uma outra coisa que eu achei interessante é que aqui é tudo muito aberto. Então, o casal presidencial declarou, tu declara quanto você ganha, né, no ano. Então, acho que eu vou trazer a título de curiosidade que me chamou a atenção. Os dois juntos, eles declararam rendimento de 504 mil dólares, 554 mil dólares e alguns quebrados, ao longo do último ano. E no ano passado eles coletaram mais de 162 mil dólares de imposto de renda. Eles Oh. pagaram mais de 162 mil dólares de imposto de renda. Então, eles fazem declaração em separado, né? Uhum. Mas pagam juntos, assim, pelo que eu entendi. Então, achei interessante que é muito aberto, né? Então, é público as contas do presidente e o quanto eles pagam de imposto. Eles declararam 500 e poucos mil e pagaram 160 mil, é isso? Exatamente. Isso dá aí, pelos cálculos aqui, dá cerca de 20 e pouco, quase 30%, né? 30% de... Em torno de 30%. Olha que coisa, né? Uau. Não, é o imposto de renda que morde muito. É 1/3 da renda, né? Quer dizer, do que foi. Morde, É, morde, Braulio, de um jeito que é assustador. sim.
Morde bastante, mas também você tem que saber fazer as declarações, porque, por exemplo, você pode, se você compra uma caneta para o seu trabalho, você pode deduzir do seu imposto de renda. Ah, Se você entendi. bota gasolina para ir trabalhar, você pode deduzir do imposto de renda se você guarda o recibo. Hum, Então, médicos, então, tem que saber fazer as coisas. Para a gente que migra para cá é complicado, tem que contratar um contador que a gente não consegue entender todas as nuances, mas sim, é muito, um terço da sua renda vai para o imposto de renda, coisa no absurda. caso do presidente. Bom, É. vamos falar desse jovem, né, que foi baleado, ele bateu na casa errada, né? Isso Então, repercutiu no mundo Braulio, isso foi inteiro. uma coisa muito triste que aconteceu, acho que foi, se não me engano, na quinta-feira passada, logo depois que a gente conversou. É um jovem de 16 anos, isso aconteceu no Kansas, e ele foi chamar o irmão dele que estava na casa de um amigo, o irmão gêmeo dele que estava na casa de um amigo, a mãe dele mandou ele ir lá chamar o irmão para voltar para casa, e só que ele errou a casa e bateu na porta de uma casa errada, e esse senhor, proprietário da casa, de 84 anos, abriu tiro contra ele pela porta de vidro. Então, ele nem viu, não houve troca Sim, de palavras, não houve nada, ele viu a sombra, né? Ele via por trás, sombra, o reflexo, por trás de uma porta de vidro, e atirou no rapaz, e acertou tiros, e alguns deles na cabeça. que Esse loucura. menino, então, foi para o hospital, estava desacreditado, e milagrosamente foi para casa uma semana depois, então ele já ganhou alta, só que vai ficar com sequelas muito, muito graves. E uma coisa que aconteceu com o proprietário, ele foi preso, então ele se entregou para a polícia, pagou uma fiança de US$ 200.000 e já está em casa. Hum, que coisa, é. Então parece que ele ia voltar para a cadeia ontem à tarde para, né, para mais provas e coisa assim, porque foi uma Uma fatalidade, uma fatalidade, coisa né? muito triste. É, na verdade, violência, né, contra negros, que é uma realidade aqui nos Estados Unidos. Poderia ter perguntado de quem se tratava, pelo menos, né? Sim, menino tocou a campainha. É, sim. Ele tocou a campainha e Aí, tomou esse tiro. é a insegurança, né? O medo faz com que as pessoas reajam de forma, às vezes, muitas vezes despreparada, né? E Pois de é, forma instintiva quase, né? pois O, é. Fábio, também, olha só, essa pesquisa aqui é isso mesmo. Um em cada quatro americanos, cerca de 119 milhões de pessoas, vivem aí em zonas cuja poluição pode danificar os pulmões dessas pessoas? Sim, é um estudo publicado pela Associação Americana dos Pulmões, de Pulmonologia por Ah, aqui, aham. e, e eles dizem que sim, 119 milhões de residentes, um em cada quatro, vivem em zonas que o ar é tão poluído que danifica o pulmão, causando asma, causando doença pulmonar obstrutiva crônica, que é aquela DPOC, né, que a gente chama aí no Brasil, que tem esse risco muito aumentado de desenvolver doença. Na Califórnia, a Califórnia tem 10 das 25 piores cidades para, em termos de poluição para os pulmões. Depois está seguido de Nova York, Chicago e Hartford, Connecticut. E também estou pegando a minha colinha aqui, né? 3 dessas estão perto do Mississippi River, também, do rio Mississippi. Uhum. Então, por um lado positivo, 17,6 milhões de pessoas acabaram respirando um ar um pouco menos poluído ao longo desse ano por conta de medidas do governo na questão da produção na questão das indústrias mesmo, na automotiva e com controle também da pecuária, da emissão dos gases da pecuária e da agricultura, que a gente sabe que contribuem bastante para essa poluição. Então, a Califórnia já tem leis muito rígidas, né, com relação à poluição, justamente por conta de ser um dos estados com quase o maior número de cidades afetadas por essa poluição tão alta. Que loucura. Os Estados Unidos que é um país extremamente industrializado, né? Exatamente, é o controle de emissões, né? Então, é um país que tem que estar investindo e tem que investir cada vez mais numa energia mais limpa, porque o controle de emissões por conta das energias das fontes de energia que usam por aqui são muito sérios e muito, tipo, já passou do ponto, né? Então, a população realmente está sentindo. Verdade.
Fabi, obrigado para você mais uma vez, um abraço, uma ótima quinta-feira aí, um abraço na dona Rosane em especial, né? Aumentando a família aí também no Christian, na Liz e na Nina, obrigado para vocês. E a gente agradece a sua colaboração e contamos contigo na semana que vem. Nós já estamos na véspera de feriado aqui, né? Amanhã é feriado de Pois é, um bom feriado a todos, um bom final de semana prolongado. Obrigado, Fabiana Curvela, conosco aí, direto de Ann Arbor, com as notícias dos Estados Unidos. Um abraço, Fábio. Fica bem, fica com Deus. Na sequência, nós temos aqui no quadro Turismo e Negócios desta quinta, o Cabelo batendo um papo com o chefe Matheus Leidens, proprietário da Casa Agridoce, falando dessa nova opção gastronômica na estação Campos de Canela. E depois, no quadro Temas, a psicóloga Simone de Nebeiro, que esteve participando da edição da Gramado Summit, ela aborda a Gramado Summit, sua ótica da psicologia positiva. Você confere daqui a pouco aqui no Grande Jornal Regional desta quinta-feira, véspera de feriado, dia 20 de abril. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira aí, 8h20. Temperatura está em 8 graus. Mais.